Dicas para aumentar a testosterona de forma natural e que realmente funcionam. Então fica comigo até o final desse vídeo e por se tratar de um vídeo honesto que não tenta vender nada para você, clica no gostei, se inscreva no canal, porque ele vai resolver o teu problema de uma forma natural e sem empurrar nenhum suplemento mentiroso em você. Inclusive vamos desmistificar alguns aqui. Primeiro a gente vai começar falando aqui, o que é a testosterona? Ele é o principal hormônio sexual, né, esteroide anabolizante, que tem sua predominância no corpo masculino, mas que também tem no feminino. A testosterona tem o seu papel, né, tanto de libido quanto de melhorar a reprodução, porém ela também desenvolve características como agressividade, autoconfiança de forma exacerbada, e é por isso de que você vê indivíduos com baixa testosterona com menos vigor, com menos coragem de viver. Porém também temos algumas características físicas, que é o aumento de pelos, o engrossamento da voz, que você pode observar na puberdade de um menino para um homem propriamente dito. Também ajuda na densidade mineral óssea. Então, pessoas que têm baixa testosterona têm mais chance de ter osteoporose. Mulheres que têm baixa testosterona têm maior incidência de câncer de mama. Então, é um dos motivos de que o anticoncepcional pode aumentar a chance de câncer de mama. Então quer dizer, Leandro, que mulheres também fabricam testosterona? Sim, 7, 8 vezes menos do que os homens, verdade, mas também é um hormônio sexual importante para elas. Como que funciona a produção de testosterona no nosso corpo? Basicamente, nós temos na nossa hipófise o LH, o hormônio luteizante, que ele é um sinalizador, ele avisa, produz testosterona embaixo nas células de Leydig e elas começam a trabalhar. Então ele percebe quanto de testosterona tem e ele fala, opa, vamos produzir ou não vamos produzir. Por isso que o uso de esteroides anabolizantes diminui a nossa testosterona. Por quê? Porque esse hormônio luteizante ele fica monitorando, ele fala, opa, tá passando testosterona pra caramba aqui, hein? Vamos mandar um sinal lá para baixo para dar uma diminuída na produção. Ele não sabe que vem de fora. E daí que a gente vem a inibição do nosso eixo. Mas vamos começar aqui como que aumenta a nossa testosterona. Sabemos de que a carência de zinco e vitamina D abaixa a testosterona. E aí o ZMA, que tem zinco, diz que aumenta a testosterona. Porém, fica aqui o questionamento. Você tem carência de zinco? Se você tiver, o ZMA vai aumentar a sua testosterona. Se não, não. O grande lance é que indivíduos que são saudáveis e têm uma alimentação saudável e não estão num nível de baixo peso, que não come num nível de subnutrição, dificilmente ele vai ter uma carência de zinco. Então acaba que o ZMA não aumenta a testosterona porque a maioria das pessoas, mesmo sem suplementar com zinco, não tem deficiência. Vitamina D, porém, a gente já tem uma maior incidência disso. Eu acompanho muitos exames de alunos meus. Como faz para ser seu aluno? Só acessar leandrotwin.com.br. Deixa a responsabilidade dos seus treinos e dos seus resultados comigo. Mas vamos voltar aqui. Vitamina D eu observo muito que tem carência. Então, claro, não é todo mundo. Tire um exame para descobrir. Se tiver, a vitamina D suplementar é bem-vinda. O indivíduo que tem um sobrepeso é ruim. Por quê? O adipócito funciona como uma glândula endócrina. Quê? Fica tranquilo. Se você tiver curiosidade de saber isso, digita assim, adipócito Leandro Twin. Você vai encontrar um vídeo meu explicando sobre isso. Mas voltando aqui, um indivíduo que tem um percentual de gordura muito alto, o adipócito, a célula de gordura, vai funcionar como uma glândula endócrina, ou seja, ela vai secretar hormônios. E que hormônio que ela secreta? O estradiol. O estradiol abaixa a testosterona. Então o indivíduo que é muito gordo, ele tende a ter testo mais baixa. Então diminua o seu percentual de gordura para aumentar a testosterona. Porém, quando a gente cai para 1 dígito de percentual de gordura, a gente tende a diminuir novamente a nossa testosterona. Então quer dizer, muito é ruim e pouco é ruim. Porque quando o percentual de gordura está baixo, a produção de testosterona tende a se minimizar. Na mulher, a mesma coisa, porém, como vocês podem ter já observado, talvez em algum momento da vida de vocês, que uma mulher muito magra tem dificuldade para menstruar, demora mais para maturar, etc. Sono. Se o nosso sono for ruim, a nossa produção de testosterona é ruim. No geral, se a gente dorme pouco, todo o nosso corpo funciona de uma maneira menos produtiva do que deveria ser. Então, tente dormir 7, 8 horas, 9 horas por dia. Cada um tem a sua quantidade pessoal. Essa é uma faixa. Leandro, eu não consigo dormir mais horas. Posso ter 2 sonos no dia? Pode.
Leandro, eu não consigo ter 2 sonos no dia. Por um acaso, eu posso utilizar uma melatonina, um 5-HTP e um GABA, que você já fez um vídeo aqui? Então, eu posso utilizar dessas substâncias para melhorar a profundidade do meu sono? Então, eu não posso aumentar o número de horas, mas eu posso dormir melhor. Fato, fato. Sim, você pode, e isso é bem-vindo para a sua testosterona e sua saúde como uma forma geral. Leandro, devo cortar o açúcar porque o açúcar baixa a testosterona? Não, gente, não. O açúcar não baixa a sua testosterona. O que acontece é de que o açúcar pode, em excesso, claro, aumentar o seu peso de forma mais fácil. E aí se associa a baixa testosterona. Mas na verdade não é o consumo do açúcar, e sim o percentual de gordura alta que a gente já discutiu num outro item. Sexo. Esse aqui é legal pra caramba. Quanto mais você faz sexo, mais testosterona você produz. Pois é, Leandro, mas eu vi um artigo falando de que se eu não tiver orgasmos, isso aumenta a minha testosterona. Não, isso é muito feio duplamente. Primeiro, porque está sendo mal interpretado e tendencioso, e segundo, porque está tirando o incentivo de algo razoavelmente muito bom para a vida, no meu julgamento pessoal, cada um tem o seu. Mas a verdade é que, quando temos um orgasmo, seja no sexo, na masturbação, não importa, temos uma diminuição de testosterona, e aí tivemos um aproveitamento aversivo de uma condição de vida favorável à alegria, né? Redução de sexo. Onde, ali naquele momento específico, tivemos uma redução da testosterona. Porém, num efeito tardio, o corpo produz mais testosterona. Então, é recomendado de que você tenha orgasmos constantemente para o aumento da testosterona. E, inclusive, fica aqui, né, um parênteses, recomenda-se 21 ejaculações masculinas para se evitar o câncer de próstata. 21 ejaculações no mês. Reduzir estresse e cortisol. Quando você reduz o cortisol e o estresse excessivo, você melhora a sua condição de testosterona. E para isso você pode utilizar a vitamina C, show de bola. A fosfatidilcerina é fantástica também. A rhodiola rósea, maravilhosa para o aumento da sua testosterona. E, por último, a ashwagandha, que comprovadamente melhora a libido e testosterona, desde que isso seja diminuída, né? Desde que a testosterona seja suprimida por causa do cortisol alto. Se o seu cortisol já é normal, se você não é estressado, essas substâncias não tendem a melhorar a sua testosterona natural. Treinar aumenta a testosterona. Então, quanto mais exercícios você faz, mais testosterona você vai ter? Não. Se você faz exercícios de forma excessiva, você aumenta muito a liberação do cortisol. E isso é ruim, como a gente já conversou. Então, treine, né? Porque sem treinar é ruim, você não maximiza a sua produção. Porém, se você passar da conta, é ruim também. Consumo de álcool abaixa a testosterona? Não. Consumo de cafeína abaixa a testosterona? Não. Porém, aumenta o SHBG, que é uma proteína que se liga junto com a testosterona total e deixa ela menos livre. Leandro, não entendi droga nenhuma. Peraí, não vou falhar. Essa molécula ela vai se ligar na testosterona. Quando ela se liga, ela deixa de funcionar a testosterona. Então, quanto de testosterona você tem no organismo não importa tanto quanto a testosterona livre, a biodisponível. E o excesso de álcool e cafeína aumenta o SHBG. Poucas pessoas sabem disso, elas acham de que o álcool diminui a testosterona. Não, não diminui, porém deixa menos unidades bioativas. Então diminua o consumo de álcool e de estimulantes, como por exemplo os pré-treinos e termogênicos. Você utilizar de forma pontual e sem exagero, beleza. Mas se você tira um exame de SHBG e ele está alto, vamos reduzir. Leandro, tem outras coisas que diminuem o SHBG? Sim, tem alguns medicamentos, como por exemplo o tamoxifeno. Então, vou tomar um tamoxifeno para aumentar minha testosterona. Ok, só que ele vai aumentar o SHBG também. Então, você aumenta a quantidade de testo total, mas a livre às vezes fica o mesmo tanto. Ou seja, não adiantou de nada, você só se iludiu. A espironolactona, que é um diurético bastante utilizado, principalmente pelas mulheres, também diminui o SHBG. E a famosa metformina, que tanto vocês me perguntam, Leandro, devo tomar metformina para melhorar os meus resultados? Questionável, já que ela aumenta o SHBG e diminui a testosterona livre também. E claro, os anticoncepcionais também abaixam, né, a nossa testosterona.
Tríbulos terrestres, Leandro, funciona? Para quem tem testosterona baixa, aumenta. Ponto, é isso. Para quem tem testosterona normal, não vai fazer diferença, mas vai aumentar a libido. E é aqui que algumas pessoas confundem. Sentem um aumento de libido e condicionam isso ao aumento de testosterona, mas não necessariamente. Turquesterone, long jack, maca, mucuna. A turquesterona em ratos se mostrou muito eficiente, já em seres humanos nem tanto. Os outros, idem, né? Então não temos uma comprovação de que eles aumentem. Porém, vale o teste. Tenho a testo baixa, vou colocar um nutriente específico desse e vou monitorar. Isso é o mais importante. Leandro, teve um aumento e foi significativo, mas a literatura não é muito favorável a esses nutrientes em seres humanos. Ácido aspartico, Leandrão, esse aumenta a testosterona? Temos algumas contradições. Um estudo mostrou que aumenta. Um outro estudo colocou que não teve diferença. E um terceiro estudo colocou que houve redução. Então, o ácido aspartico ele é extremamente contraditório. Boro e magnésio, alguns estudos mostram um aumento de testosterona e em outros sem influência. Porém, diminuição não houve em nenhum estudo. Então, se a sua testo é baixo, o boro e o magnésio pode ser colocado numa tentativa de aumentar a sua testosterona. No mínimo, não vai fazer nada, vai fazer bem para a sua saúde, ok, passa. E agora eu vou deixar com vocês um vídeo sobre TRT, né? Então, temos a terapia de reposição hormonal e o cruise de testosterona. E eu vou ensinar isso para vocês. Beleza? Legal? Um abraço e fique com esse vídeo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O Floquinhos aqui é castrado e ele me fez uma pergunta sobre qual que é a diferença de TRT, terapia de reposição de testosterona, e de crazy. Não é a mesma coisa? Não, não é, Floquinhos. Eu vou ensinar para você e para todo mundo que está em casa qual que é a diferença.